Olá pessoal, você que se liga no canal Sertão da Cara, hoje o Repórter Sertão mais uma vez na cidade de Santa Quitéria, cidade abençoada, né? O povo que gosta de acolher a gente, onde a gente chega, o povo acolhedor. Esse é um povo muito hospitaleiro, né pessoal? Então hoje a gente vai bater um bate-papo com ela, com essa doutora maravilhosa, vamos contar um pouco a sua história, né? Entrando em contato com ela, acertemos tudo direitinho. E hoje vamos marcar a entrevista com ela, a doutora Aline Martins. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. É um prazer estar no seu canal hoje, trazer um pouco de conhecimento sobre a minha trajetória, né, em torno do desenvolvimento infantil aqui no município, não só no município, mas em outras cidades que eu atendo, né, do que eu procuro trazer de melhor para o desenvolvimento das nossas crianças. Olha, coisa boa. Doutora, você é daqui de Santa Quitéria? Sou natural de Santa Quitéria, né, atendo aqui no município, tanto no âmbito particular como também no SUS. E atendo Fortaleza, Hidrolândia e Sobral também, na região, já sou bem conhecida nessa questão de desenvolvimento infantil e nessa causa, que é uma causa que não só me comove como profissional, mas também como ser humano, porque a gente vê a realidade não só do vínculo particular, mas da realidade do município, porque é um município que tem uma questão de diagnóstico muito grande. A gente sabe que neuropediatras são poucos na região, né? E a dificuldade também de ter avaliações precisas em prol do desenvolvimento infantil, principalmente de um diagnóstico precoce, que a gente sabe que é fundamental um diagnóstico precoce para a intervenção precoce e o desenvolvimento para a pessoa ter uma vida funcional diante da vida. Certo. Então, doutora, vamos começar com ela, pessoal, batendo bate-papo com ela. Hoje vai falar um pouco de saúde, né? Doutora, como é que começa aí o autismo na pessoa, na criança? O maior fator é genético, né? A gente vem da probabilidade genética, a gente sabe que existem os fatores ambientais, eu vou citar alguns. A prematuridade é um fator de risco para diagnósticos de autismo. A diabetes gestacional, a pré-diabetes gestacional, os pais que já têm um filho em parentalidade tardia, hoje eles associam, tem associações de medicamento. Hoje a gente vê a medicina estudando muito, ainda não são comprovados, mas tem artigos que estão sendo estudados do uso de excesso de paracetamol na gravidez, né, que nasceram para estudos de crianças com casos de autismo, o Depakine, grávidas que têm epilepsia, que fizeram o uso, que também nasceu para questões de diagnóstico de autismo. Hoje também tem uma porcentagem na questão do parto cesárea, né, da anestesia, que usam as composições de medicamento, que também estão em estudos. Mas o maior fator é genético. A gente sabe que o maior fator de diagnóstico é em homens. Uhum. Se eu tenho um filho autista, o segundo, o risco é muito grande de ser. Como também, se eu tenho uma menina, a segunda menina pode ser o fator de 7,6% a chegar até o diagnóstico. O problema nas questões de mulheres, que a gente vê muito o diagnóstico tardio, porque a gente faz o masking, a gente se camufla mediante sociedade para conviver e embutir os comportamentos que muitas vezes que acontecem. E o que acontece também? Os diagnósticos errados. Muitas vezes a mulher leva o diagnóstico de TDAH por ser muito falante, não ter déficit na comunicação, e aí vem aquele prejuízo, porque sempre está em gatilho uma comorbidade do que não foi tratado por ter um diagnóstico errado. E o prejuízo o quê? Ansiedade, depressão, até tentativas de suicídio mediante a questão da saúde mental. Doutora, como é que os pais, como é que devem tratar uma criança quando tem autismo? Como é que é? Aliás, a gente pode ver os sinais clínicos com meses, né? A gente tem a questão do balbucio, a questão da fala, acompanhar os marcos do desenvolvimento da criança. No tempo dos nossos pais, tudo é no tempo da criança. Hoje não existe tempo para a criança, porque a criança ela tem que atingir um marco de desenvolvimento em cada faixa etária. Uhum. Para mim saber se ela está dentro do padrão de desenvolvimento. Meu filho tem 2 anos e 6 meses, faz pouco repertório de fala, algo eu tenho que avaliar ali que algum atraso tem. Meu filho começou comportamentos atípicos, empilhar, enfileirar, andar na ponta do pé, flaps, quando tá feliz, eu gostava muito de girar, pular. Devo procurar uma avaliação? Sim. Eu tenho que procurar uma avaliação com especialistas na área para me ver o que chega a ser, porque a importância do diagnóstico precoce é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento da vida, ele ter uma vida funcional. Eu tenho pacientes em Fortaleza que são níveis de suporte 1 de TEA e passou agora, recentemente, ano passado, em medicina na Paraíba. Então não é uma questão que limita. O que limita é o capacitismo que a nossa sociedade tem, que a gente vê que ainda tem muito preconceito.
muitas questões que muitas vezes as mães são julgadas e o comportamento atípico da criança pela falta de conhecimento de muitos é considerado como a mãe tivesse ensinado o filho a ser mal educado. Sendo que ele pensa de uma forma diferente, ele tem um comportamento diferente e ele tem que ser aceito como ele é. Então isso vai o jeito o jeito que você falou aí, tem muito ainda preconceito, né? Muito. O maior sofrimento de uma mãe atípica é como a sociedade vai ver seu filho, como a escola vai tratar seu filho, porque a gente não existe inclusão. Inclusão a gente tem no papel, mas na prática não tem. Porque eu lhe digo a realidade do que a gente vê frequentemente. Uma mãe luta pelo cuidador, uma mãe luta contra o preconceito, a mãe luta contra um filho que é ignorado por outra criança. A minha educação, ela vem primeiramente de pai e de mãe. Né? O que é que os pais tinham que educar as crianças típicas, né? Como relatam? A tratar o outro sem diferença, independente de comportamento. Porque eu ia ter uma sociedade mais inclusiva, eu ia ter uma sociedade direito, porque na lei está o direito das crianças atípicas, mas só é feito na lei quando realmente vai cobrar. Ou então a mãe é supostamente rotulada como barraqueira, que é o comum que elas levam o nome, por cobrar o que é de direito dos filhos e está na lei aquilo ali. É o mínimo de direito. Entendendo. Você atende aqui na clínica, né? Atendo aqui na clínica, de segunda a quinta. Atendo em Hidrolândia também, que é uma demanda muito grande do município. Atendo em Fortaleza também como estudo lá. Sou especializada em várias áreas. Sempre procuro mais e mais fundamentos para a gente chegar baseado na evidência, no diagnóstico precoce. Também estou terminando terapia ocupacional. Esse ano me formo em terapeuta ocupacional também, que é uma questão muito escassa na região, no qual as nossas crianças precisam muito. Para cada dia que passa, melhorar ainda mais a questão das intervenções com eles. Qual foi que veio o desejo de você se formar nessa área que você está hoje? Aliás, não foi nenhum desejo, eu vejo como um propósito que Deus colocou na minha vida. Porque sempre eu trabalhei em áreas que tinham crianças. Sempre tinha um momento da minha vida que aparecia uma criança, principalmente crianças de baixa renda, para me ajudar de alguma forma. E aí eu fui me encontrando, e no fim estou aqui. É uma área realmente que eu sou apaixonada. Eu sou daquelas profissionais, quem convive comigo sabe que se for preciso ir para a rua com mãe para cobrar o que é direito das crianças, eu vou. Você vai. Eu trabalho no SUS, mas o meu trabalho é para o povo. Não é para político, não é para cobrar no que é errado. Muitas vezes eu sou rotulada certo porque o que é certo, o que é errado. E ali é uma vida de um ser humano, que muitas vezes chega para a gente negligenciado de várias e várias outras coisas que já passaram. Muitas vezes uma mãe vem de longe, com problema, sem condições, e muitas vezes só quer um acolhimento diante do que acontece. Com isso você veio o dom de Deus, e você entrar nessa área que você está hoje. Deus é que capacita a gente todos os dias. Verdade. E as crianças, né? Porque realmente muitas coisas que faz a gente enfrentar é por elas mesmas, não é por mim. Qual é a idade que você é mais procurado aqui para atender? As idades? Tem aliás, são várias faixas etárias. Eu tenho crianças que chegam aqui com 1 ano e 4 meses com traços, né, de suspeita de transtorno de desenvolvimento, como chegar adultos que muitas vezes se vê no filho, né, que por falta de conhecimento dos pais, tem um diagnóstico tardio. Muitas vezes a gente fala, das pessoas falarem, isso é besteira, eu me encontrar num diagnóstico de autismo aos 56 anos de idade, mas eu não vejo como uma besteira. Muitas vezes a pessoa foi rotulada como esquisita, diferente, doida, que é o maior fator que a gente escuta muito. E a pessoa está se encontrando, mas tem uma ansiedade, tem uma depressão que é tratada, mas não estabiliza. É uma qualidade de vida, querendo ou não, é uma questão mental a ser tratada. Que é o que eu sempre falo, as pessoas falam tanto do Setembro Amarelo, mas a gente também tinha que focar no Setembro Amarelo em questões dos transtornos do neurodesenvolvimento. Porque desencadeia a ansiedade, a depressão, e pode se desencadear uma tentativa de suicídio. Quem cuida da saúde mental das mães, que muitas vezes é o fator que elas precisam de estrutura para cuidar do filho, porque muitas vezes existe muita mãe solo. Às vezes o filho tem um diagnóstico e o pai abandona. E muitas vezes aquela luta é da mãe sozinha com aquele filho, sem muitas vezes ter uma ajuda. Só ela lutando por ele. Lutando, sendo rotulada, né, por cobrar o que é direito do filho, que é o maior rótulo e a maior queixa do que elas falam, né? Diante do que chega até aqui, do que eu escuto na rua,
São os rótulos que a sociedade traz, mas é aquela coisa, ninguém quer dar um passo a fazer diferente. Ano passado a gente fez o simpósio de transtorno do neurodesenvolvimento, foi o primeiro que teve, onde veio vários profissionais do meu vínculo de amizade, a doutora Tâmara, como é conhecida da região, todo mundo conhece, veio o vínculo de amizade para trazer conhecimento para o município, onde também eu fui atrás de 2 advogadas, né, para a gente trazer emendas para o município, para ser aprovada na Câmara, para realmente trazer diferenças dentro do município. Foi eu e minha coordenadora, que é minha ex-coordenadora da Casa Amiga da Criança, a Gabriela, que é fisioterapeuta, é uma mãe atípica, tem um filho com apraxia de fala, está até fazendo uma associação agora. Pode ser que você tenha o privilégio também de conversar com ela, que ela tem muita coisa para contar. E para ver se traz a diferença para o município. Quem quer, faz. Eu acho que a gente não precisa estar preso a rótulos políticos. Se eu quero fazer o bem, fazer a diferença na vida de alguém, e eu tenho vielas a chegar, eu posso ir atrás de fazer. Verdade. Quanto tempo de profissão já, doutora? 4 anos. 4 anos. Você se formou aonde, foi? Em Sobral. De Sobral eu fui para Fortaleza e fico nesse impasse. Congresso, estudo, especialização e outras formações diariamente, que a gente não pode estudar nunca. Sua família é daqui mesmo? É, meus pais são daqui de Santa Quitéria. Família de muitos irmãos ou pouco? Eu tenho 2 irmãos, a Lívia e o Tiago. O Tiago está fazendo ensino médio, quer ser engenheiro. E a Lívia já é formada em administração e entrou em questões de mestrado e está aí na carreira de concurso. Ah, bom. Como foi aí o começo? Quando você começou? Você sempre morou aqui na cidade desde pequeno? Não, eu morei desde pequena, mas sempre estudei fora. Né? Estudei nas escolas particulares do município e fui estudar em Sobral. O começo não foi fácil. Foi difícil. A gente sempre leva muitas portas, muitos nãos. E tem certas situações que, acredito, se vire. E eu soube me virar sozinha. Muitas vezes com meu pai e minha mãe do lado, né? E muitas vezes pessoas que querem o bônus, mas não o ônus, né? Querem estar com você, mas não querem estar na caminhada. Verdade. Então não foi fácil. Passei muitas questões dentro do serviço público, que não vem ao caso agora contar. Quem sabe mais na frente eu conto. Mas foi coisas que realmente atingiram muito, mas foram enfrentadas e me fortaleceu a cada dia. E sempre a luta do que realmente eu quero. Sempre fui muito decidida e disciplinada no que eu queria, independente da pessoa dizer assim, não vai conseguir. Mas eu provava o contrário, que eu ia e conseguia, né? E é uma causa que eu realmente levanto a bandeira, independente de onde eu estiver. Realmente eu sou acessível a todos. Muitas vezes tem gente que vem aqui atrás na clínica, é bem recebido. E meu conhecimento é para todo mundo. Mas a gente tem aquelas seleções, né? Depois que você está no seu caminho trilhado, você é bom para todo mundo, né? Mas naquela trilha de ajudar, ninguém quis, né? Verdade. Depois que já está lá... Depois que já está, todo mundo quer, tá do lado. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com ela, a doutora Aline Martins, né? Falando aqui um pouco da sua profissão de trabalho, de saúde. Doutora, explica pra gente aí esses prêmios que você ganhou e a melhor do ano, como foi? Em 2022 eu ganhei meu primeiro prêmio de melhor profissional do ano no município, onde foi a repercussão do meu nome tomando conta. 2023, o segundo. 2024, 2, né? Ganhei 2 de 2024 e agora eu tô indo pro de 2025, né? Tá concorrendo. Que também já concorri, já tá encerrando e eu já me considero como o melhor profissional do ano também já no início de 2025. Como é que você se sente sendo reconhecida desse jeito, melhor profissional do ano? Como é que eu posso dizer? É muito gratificante. Quando você que está dentro, você não vê imensidão do que é falar do seu trabalho fora. Apesar dos desafios, você encontrar pessoas que muitas vezes querem lhe prejudicar no meio do caminho, mas isso é comum a gente encontrar onde a gente for. São pessoas que realmente impulsionam a gente a ir mais longe ainda, né? Mas fácil não é. Mas também tenho procurado constantemente mais e mais conhecimento. A gente já tem sistemas onde eles podem rastrear o globo ocular de uma criança com suspeita de transtorno do espectro autista, que é TEA, né, que é o autismo, que onde ele vai ver a questão do contato visual fugaz, que está em estudo. É uma coisa que eu já estou procurando, porque o que for realmente baseado em evidência, a gente tem que trazer para conhecimento do público. Ainda existem muitas mães com pouco conhecimento, mediante a causa dos seus direitos e deveres dos seus filhos,
do que pode, né, ser feito para ter um diagnóstico precoce. E é isso que eu procuro trazer constantemente como profissional, porque não adianta. Transtorno do neurodesenvolvimento, ele não vive de achismo. Vive de conhecimento, testes, que a gente investe muito em questões de testes, e para ser bem validados, eu tenho relatórios reconhecidos na região, por a doutora Tâmara, para a doutora Marta Gabriela, onde a indicação já vem pronta, e Fortaleza também, mas a gente tem que ter um embasamento teórico da questão quantitativa e qualitativa, porque senão eu não consigo ajudar um médico, porque quem ajuda o médico, o neuropediatra ou psiquiatra infantil a fechar um diagnóstico é a equipe multidisciplinar, é o psicopedagogo, é o fono, o TO, o psicólogo, tem um musicoterapeuta, porque sem o relatório da gente, a avaliação comportamental, como é que vai chegar ao ponto de fechar um diagnóstico? Porque o diagnóstico é clínico, não existe exame. Certo. Para fechar um diagnóstico, porque não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem mães que lhe procuram, doutor, depois da consulta, tá passando problema em casa, tem delas que lhe procuram no particular? Sim, pra gente conversar, doutora, tá assim, pra gente tirar... Porque assim, o atendimento, seja particular ou público, a gente nunca deixa de estar tendo vínculo. Aconteceu alguma coisa, você é profissional, eu tenho que orientar do que está acontecendo. Então essa conduta com as mães, esse convívio, é um convívio para sempre, né? Até mediante de quem não é mais paciente, mãe, Aline, isso assim, o que é que eu posso fazer? E a gente vai e a gente orienta. Como é que é o seu dia a dia? É muito corrido? Muito. Eu trabalho 3 turnos todos os dias. É mesmo? Realmente, às vezes não tem tempo nem de almoçar. Como aqui hoje a gente está na correria, seguindo com uma hora vaga, né, para entrevista, e depois disso vou começar a atender. Tem dias que eu saio daqui 10 horas da noite. É mesmo? Realmente é muito corrido. Hidrolândia também eu passo o dia inteiro atendendo. E meus últimos pacientes às vezes é 9h20 da noite, dependendo de quem seja. Mas é uma demanda muito grande na região. Não só em Santa Quitéria, mas é a região inteira. E a escassez de profissionais infantis realmente qualificados e aptos a trabalhar com essas crianças são poucos. São poucos. Porque o investimento realmente tem que ser muito alto. E realmente pagar o preço para fazer a diferença. Você acha o que tem a melhorar mais nessa área aí? A melhorar, principalmente a empatia do próximo. A gente ainda vê muito uma questão muito engessada. A gente já vê várias regiões com centros de atendimento. Vajota tem um centro de atendimento, Forquilha. Santa Quitéria é a maior cidade em território do Ceará. Entrada e saída para toda a região, né? Um município muito grande, muito em população e em território. Aqui já era para ter um centro de atendimento voltado para crianças, né? Há muito tempo. Aqui tem um índice muito grande de diagnóstico, não só de crianças e adolescentes, e sim de adultos também. Porque eu avalio adultos, a gente vê a frequência do que tem procurado por uma qualidade de vida. Sei. E principalmente para ter um acolhimento melhor. O tratamento, eu sempre tenho isso em mente de uma mãe que me disse, o diagnóstico de autismo é para rico. Mas por que ela faz? Porque realmente o investimento em tratamento no âmbito particular é muito caro. Né? E o SUS muitas vezes não oferta. Eu tenho 150 pacientes ativos no SUS, mas uma fila enorme. Eu dou conta? Não. Como também não tem profissionais. Muitas vezes um profissional de fora não vem para o município por conta de custo, o valor. Então é mais viável que o município de dentro o profissional de dentro da cidade está dentro do município trabalhando. Eu sei. E não cobre uma demanda. Eu preciso de um centro específico. Eu preciso de uma organização da atenção básica. Porque se a gente tivesse uma organização da atenção básica, a gente chegar um encaminhamento até a gente bem estruturado. Eu ia saber o que eu ia fazer, eu não ia perder tempo. Essa criança precisa disso, disso e disso. Eu tô com essa avaliação, essa. Então eu já ia ter uma ponta de evitar um diagnóstico tardio de uma pessoa já casada, com filho. O filho é diagnosticado com autismo, ela se vê no filho, tem um diagnóstico tardio de autismo, onde podia ser prevenido, onde não podia ter sido negligenciado, pela falta de conhecimento. Tô entendendo. Você falou que você atende na outra cidade, como é que você faz? Aqui, como é que é? A semana você tá aqui ou não? De segunda a quinta eu tô aqui. Segunda aqui, daqui. Sexta eu tô em Hidrolândia. De Hidrolândia eu parto para Fortaleza. Aí Fortaleza tanto eu estudo como tem um atendimento também lá. Fortaleza também atende lá, né?
Aí depois você volta pro Santa Quitéria de novo. Volto para cumprir minha demanda e assim eu fico. Não tenho casa. A casa é uma mala. É para ir toda hora andando. Toda hora. Com certeza. E me diga uma coisa, a questão daqui da nossa da região de Santa Quitéria, você também atende assim, a domicílio, não, né? Não, a questão do atendimento a domicílio é chegar se tem uma criança com paralisia ou alguma enfermidade que a gente chega até aí que não tem problema algum. O importante é ajudar na questão do que está acontecendo. Ah, que bacana. Então, doutora, eu quero parabenizar o seu trabalho aí. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui nesse canal, levando, querendo ou não, um pouco da minha história para a região, né? Não é só para Santa Quitéria. Fico muito grata pelo convite de estar aqui hoje. Não é todo o conhecimento que a gente tem, mas é um pouco do que eu pude trazer para vocês. Oi, coisa boa, pessoal. É isso aí, pessoal. Estão gostando da entrevista? O bate-papo é legal. Estou com a doutora Aline Martins, aqui na cidade de Santa Quitéria, falando de saúde. Doutora, o autismo tem cura? Não, não tem cura, não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Como conhece os níveis de suporte, hoje é nível de suporte 1, 2 e 3, mas antigamente tinha o leve, moderado e severo. É um espectro, né? Por isso a importância das terapias, do autoconhecimento dos pais, mediante do desenvolvimento do seu filho, porque eu tenho um paciente com nível de suporte 1, ele pode chegar no nível de suporte 2, 3, por falta de intervenção. Como ele está no nível 3, as terapias fazem ele chegar no nível 2 e o nível de suporte 1 e manter ele de forma funcional, mediante a vida, né? Para poder desenvolver, estudar, fazer família, conviver como todo mundo. Então a questão não tem cura. Não. Outra coisa que eu lhe perguntar também, a questão como eu estava falando, a questão dos pais, de paciência com os tipos de criança que tem o autismo. Realmente é muito difícil a jornada de uma família. Como eu disse, muitas vezes a mãe... No tempo da criança, né? Muitas vezes a mãe, ela é sozinha, uma mãe solo, que faz o papel de pai e de mãe. Uhum. Não oferece muitas vezes o cuidado da saúde mental da mãe, né? Muitas vezes essa mãe é rotulada pela sociedade por a falta, às vezes, até de conduta, que não é uma coisa que eu não julgo, porque eu sei a realidade de muitas mães e o que elas fazem além delas pelo tratamento dos filhos, né? E o que a gente precisava da nossa sociedade era empatia em prol delas, tá numa causa, ser realmente levantador de uma bandeira que precisa ser falado, que precisa ser argumentado. A nossa realidade de hoje em diante é essa. O Brasil não tem pesquisas, mas fora do Brasil já tem pesquisas que a gente vai ter mais crianças atípicas do que típicas. Hoje a gente já tem sala de aulas que tem 7 pessoas com diagnóstico de autismo. E a nossa realidade é essa. E aí eu me pergunto, escolas, sociedade, quando chegar num ponto eu ter várias e várias pessoas numa sala, qual é a medida de inclusão? Qual é a medida mediante justiça que eu tenho, que o meu filho tem direito? Porque a luta de uma mãe é essa, diariamente. Tá chorando, tá sofrendo, mas tá ali lutando. Pelo cuidador, pela inclusão, pelo plano escolar individualizado, que é fundamental para o desenvolvimento de uma criança dentro de um âmbito escolar, feedbacks, junto com a equipe, porque a gente, como equipe, a gente tá dentro da vida daquela mãe e daquela criança. A gente não é só os 40 minutos, 60 minutos que tá aqui dentro. Lá a gente tá, lá fora a gente está recebendo uma ligação, a gente está recebendo um grito de socorro de uma mãe. E muitas vezes ela tem a confiança na gente. E se a gente não fizer ajudar, quem vai ajudar? A mesma coisa no colégio, né? Quando você deixa o seu filho lá, a mamãe deixa o filho lá. Com certeza. certeza. A professora tem toda a responsabilidade de cuidar daquela criança. Como também tem a responsabilidade de procurar estudar, de procurar fazer formações diante dos profissionais, para eu ter a conduta correta com os alunos. Porque eu estou confiando no meu filho lá dentro. Uhum. Né? Porque uma mãe uma vez me perguntou, se tu tivesse um filho atípico, não teria nenhum problema. Do jeito que eu incentivo as mães a cobrar, eu ia cobrar o dobro, porque eu sei o que meu filho precisa. O que é que ele vai precisar para desenvolver, né? Uhum. Então, todo mundo que vai cobrar o que é correto perante a lei vai ser chato, vai ser uma pessoa isso, vai ser uma pessoa aquilo. Agora, resta eu vou me calar mediante a deixar passar? Não.
Só baixar a primeira fazer. Depois que a primeira faz, você impulsiona uma ruma de manhã a procurar o que realmente é de verdade. Aí atrás de conhecimento para eu exercer o que realmente é fundamental para o meu filho. Tá certo. Doutora, eu quero pedir para você deixar aí, explicar para as mães que estão assistindo nós aí, aquelas que vão assistir nós. Quais os sintomas, quer que você fale de novo, para nós finalizar? Quais os sintomas do começo do autismo? Pode ter vários comportamentos, mas muitas vezes os comuns que a gente observa do que chega andar na ponta do pé, não quer dizer que andar na ponta do pé, é um fator para autismo? Nem sempre. Mas muitos caras que andam na ponta do pé, pular muito, tirar muito, os flaps, né, que são as estereotipias motoras, quando a criança está feliz ou tem alguma reação de felicidade, mediante seu dia. Muitas vezes as crises sensoriais, agressividade, agitação, né? Que onde deve procurar um especialista, Aline, eu posso ir diretamente para o neuro ou posso ir para a equipe multidisciplinar? Você já pode procurar intervenção, né? Porque a gente sabe que é muito difícil atendimento, né? As filas enormes com o neuropediatra na região, mas você já está dando um pontapé, porque você está fazendo a intervenção, procurando a avaliação, para quando chegar na consulta do neuro já está todo fundamentado, então já vou com tudo, né? Já estou ganhando tempo, levando todas as avaliações concretas para realmente ver o que meu filho tem. As mães gravar vídeos do dia a dia do filho é de fundamental importância, porque lá eu estou vendo o comportamento. Doutora, eu estou vendo isso aqui. Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso me ajudar? Eu tenho que avaliar, né? E os pais ficarem atentos ao desenvolvimento do seu filho. Hoje não existe padrão de desenvolvimento no tempo da criança. A criança tem 7 anos, não fala. Não é normal. Ali tem um atraso que precisa ser avaliado. Eu tenho os marcos de desenvolvimento. Uma mãe, quando ela está mamando a criança, ela já dá para ver sinais de alerta. Se ele olha nos olhos, se ele faz o balbucio, se ele tem reciprocidade facial, para poder chegar. Muitas mães, do que chega até aqui de diagnóstico, já foram diagnosticadas, muitas vezes assim, Aline, eu observava certos gatilhos bebê e passou despercebido. Foi mesmo. Então, aí refletindo na fase adulta, né? Na fase de criança e adolescência, né? E os comportamentos são mais visíveis nos homens. Porque, como eu disse anteriormente, a gente se camufla muito como mulher. A gente é muito falante. Muitas vezes a gente não tem déficit na comunicação, mas tem outras questões que estão dentro do espectro que faz a gente ter o diagnóstico. Tá dentro daquele diagnóstico. E muitas vezes tardio. E muitas vezes pela falta de conhecimento. Tem até um livro que é assim, leve para quem? Fala sobre o nível de suporte 1 de TEA, que muitas vezes também é rotulado, é um autismo leve. Mas ele é leve para quem? Né? Pode ser para a sociedade que não tem conhecimento, mas para a gente que é profissional, para a mãe, para a criança, não é leve. Porque tem várias questões que influem dentro daquele desenvolvimento daquela criança, que tem um prejuízo a ser tratado, a ser desenvolvido. Entendendo. Então, pessoal, doutor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite. Se tiver alguma coisa faltando para explicar, fica à vontade. Nada. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo falando. Realmente, é um tema que eu gosto muito, muito mesmo de falar sobre o desenvolvimento infantil. Só queria lhe agradecer. Fico muito feliz de levar um conhecimento de uma pauta que realmente tem que estar na mídia, tem que ser mostrada, tem que ser defendida, tem que ser realmente abraçada mesmo, com empatia, porque não é só em Santa Quitéria, não é só em Hidrolândia, não é só em Fortaleza, é na região inteira, né, que precisa. E estou aqui à sua disposição para qualquer coisa, conhecimento, e o que precisar de mim, eu estou aqui. Pronto, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo com ela, doutora Aline, aqui da cidade de Santa Quitéria. Doutora, obrigado. Eu que lhe agradeço, viu, por obrigado, tudo. E parabenizar mais uma vez. Muito obrigada. Os prêmios que você ganhou é o melhor do ano 2000, até 2025 Isso. Agora, né? Parabéns, viu? Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo com ela. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.